Ewoks, espécie pequena e peluda nativa da lua florestal Endor. Tinham cerca de 1 metro, se viravam muito bem nas florestas da lua e eram totalmente primitivos. No entanto, aprendiam bem rápido quando entravam em contato com tecnologias avançadas ou conceitos mecânicos simples. Cobertos de pelos, geralmente tinham cores escuras, olhos castanhos brilhantes e, apesar do tamanho, eram fortes o suficiente para dominar pelo menos os humanos em combate. Hoje, vamos falar sobre os primitivos Ewoks. Lua Florestal de Endor, ou Lua Santuário. Designada como IX-3244A, era a 9ª lua que orbitava o planeta gigante gasoso Endor. Lar das espécies Ewok, Doluk, Iuzum, Wisty e Gorax. Endor era uma lua remota do sistema que ficava nos territórios da orla exterior. Coberta por florestas densas, altas montanhas e savanas. Algumas árvores continham mais de 1000 metros de altura. Sua atmosfera era respirável, 8% de sua superfície era composta por água e, junto com o planeta, Endor orbitava 2 sóis. Durante a Era Imperial, o repulsor Lift emitido pelo gerador de escudos SLD-26, que mantinha a segunda estrela da morte em órbita, foi capaz de resultar em terremotos, desequilíbrios das marés e outras perturbações geológicas que lentamente começaram a quebrar a Lua literalmente. Após a destruição da estação bélica, um campo de detritos acabou se instalando ao redor da Lua nos meses após a batalha. Destroços choveram na Lua por mais de uma década após a batalha. Ao longo da história galáctica, a Lua de Endor foi visitada por invasores que pretendiam caçar os nativos Ewoks. Eles eram utilizados para fazer um lanche popular na orla exterior chamado de Ewok Jenki. Durante o reino do Império, a Lua Santuário foi considerada perfeita para os propósitos imperiais. A Lua remota abrigou o complexo do gerador de escudos protetor da segunda estrela da morte, que estava sendo construída em sua órbita. Uma vila Wookiee foi destruída para abrir espaço para o complexo, levando à primeira desavença com os nativos, e os sobreviventes foram obrigados a se abrigar em vilas vizinhas. A mais próxima era a Vila da Árvore Brilhante, liderada pelo chefe Shirpa. Durante a primeira tentativa de assalto ao gerador de escudos, Leia Organa fez amizade com um dos Ewoks, Wicket Warwick, que a levou até a vila. Em outro local, Han Solo, Luke Skywalker, Chewbacca, R2-D2 e C-3PO foram capturados por uma das armadilhas dos nativos. Os Ewoks ficaram espantados ao ver o droide de protocolo e acreditaram que ele seria o Deus Dourado de uma profecia milenar que traria equilíbrio a Endor e passaram a reverenciá-lo. Na vila, apesar dos protestos de Leia e C-3PO, o xamã Logray insistiu em sacrificar Han, Luke e Chewie para servir como um banquete em homenagem a C-3PO. Naquela noite, o droide de protocolo contou aos Ewoks sobre a luta da rebelião contra o Império, e os líderes da tribo aceitaram em se unir à causa. Comunicando a outras tribos, várias delas também se uniram na luta para destruir o gerador. Suas armas primitivas foram capazes de derrubar vários Stormtroopers. Apesar do tamanho, os Ewoks se mostravam fortes e inteligentes, abatendo até mesmo os andadores imperiais, embora tivessem sofrido muitas baixas. Sua assistência foi importantíssima para a destruição da estação bélica. Uma lenda dizia que aquela foi a primeira vez que os Ewoks entraram em combate após gerações. Com a vitória, fizeram uma grande celebração que foi capaz de ser escutada por toda a floresta. Com 2 anos após a Batalha de Endor, diversos Ewoks se tornaram fazendeiros de café. Alguns anos depois, uma guerra civil Ewok foi estabelecida na Lua, forçando o capitão da Nova República, Jackson T. Tuperak, retornar ao local juntamente com C-3PO para pôr fim ao conflito. Com a revolta galáctica contra a Primeira Ordem mais de 30 anos depois, Wicket e seu filho, Pommet Warwick, testemunharam a destruição de um destroyer classe ressurgente,
após alguém realizar o que ficou conhecido como Manobra Holdo. Apesar de não parecer, os Ewoks eram considerados humanoides sencientes e mediam cerca de 1 metro de altura. Cobertos de pelos, a maioria continha cores únicas, sendo as cores escuras mais comuns. Olhos grandes, castanhos e brilhantes. Narizes considerados humanoides pequenos. Mãos que possuíam 3 dedos e eram ornívoros. Pare com isso! Sua tecnologia era totalmente primitiva a nível de pedra, quando descobertos pelo Império. Utilizavam lanças, estilingues, facas, pedras, arietes de madeira, troncos rolantes e catapultas como armas. Faziam armadilhas com redes e usavam asa deltas como veículos. Em sua sociedade, os curandeiros, chefes e conselho de anciãos eram consideradas as pessoas mais importantes nas tribos. Eles gostavam de cantar e tocar músicas em diversas celebrações, como festivais e rituais. Os Ewoks eram caçadores notáveis e, apesar de parecerem inofensivos, eles cortaram as gargantas de vários oficiais imperiais com suas facas. Graças à interferência tanto do Império quanto da Rebelião, os Ewoks acabaram atingindo o nível de civilização envolvendo religião, arte, medicina e política. Eles falavam sua própria língua nativa chamada Ewokese. Adquiriram conhecimento em cerâmica, caça, construção de estruturas complexas com madeira e criação de fogo. Apesar de suas vilas serem construídas nos altos das árvores, a maioria dos membros das tribos eram obrigados a se aventurar através das florestas em busca de alimento e caça. Nas copas das árvores das vilas ficavam repletos de observadores que alertavam sobre a proximidade de ameaças, como dragões Gorax, Condors e Uzums. Os Ewoks solteiros geralmente viviam no chão de olho nos perigos ainda maiores, como os Duloks, que emergiam dos pântanos para caçá-los, e os pássaros lanterna. E esses são os primitivos e curiosos Ewoks. O que vocês acham deles? Deixe aí um comentário pra gente, que esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam das nossas playlists sobre as espécies de Star Wars. O link está na descrição desse vídeo. E por favor, inscrevam-se no canal, deixem o seu like e nos sigam nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Vou rotular.